presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, descartou a possibilidade de a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro à presidência. O assunto está em destaque no site da CNN Brasil. Em entrevista ao Bastidores CNN, Valdemar disse que Tereza Cristina informou que o objetivo dela é concorrer ao comando do Senado, ou seja, a presidência do Senado. E com isso, a senadora ficaria fora da lista de possíveis vices de Flávio Bolsonaro. O presidente do PL falou, no entanto, que espera manter o apoio do PP e de outros partidos na formação das alianças para as eleições. Pedro Venceslau volta comigo aqui. Enfim, Tereza Cristina sempre foi colocada como o nome ideal para essa vice, mas ela própria já vinha demonstrando nos bastidores que não tinha interesse. E isso pode ser um indicativo do quanto, a despeito do que diz Valdemar, que quer manter o Progressistas e automaticamente União Brasil, já que se trata de uma federação entre esses dois partidos, como coligados na chapa majoritária de Flávio Bolsonaro. Mas sem a vice fica mais difícil. Esse é o ponto, né, Yuri? Essa não é uma decisão pessoal da Tereza Cristina, um projeto dela disputar o Senado ou não. Ainda que ela quisesse, que ela aceitasse o convite para ser candidata a vice do Flávio Bolsonaro, ela precisaria do aval primeiro do partido dela e depois do partido dela junto à federação, União Brasil e PP. Federação, a gente sabe, é um casamento que dura 4 anos. Então não dá para dividir os palanques, ou está todo mundo junto ou ninguém apoia ninguém. Dito isso, então, é mais uma sinalização da dificuldade do Flávio Bolsonaro em atrair outra legenda para o seu palanque. Essa dificuldade já ficou muito clara e evidente na convenção que aconteceu do próprio União Brasil e PP aqui no estado de São Paulo, que aconteceu ontem. Não veio para essa convenção nenhum dirigente nacional, não veio nem o Antônio Rueda, não veio o Ciro Nogueira. Foi uma convenção que declarou o apoio do diretório estadual do PP, da federação ao Flávio Bolsonaro, o que não significa muito, porque o apoio estadual não acrescenta tempo de televisão, recurso do fundo partidário, nem nada disso. Na verdade, os diretórios estaduais estão mais preocupados com as eleições dos seus deputados estaduais, dos seus deputados federais e na campanha do próprio governador Tarcísio. Não está prevista, por exemplo, a presença desses dois dirigentes, Ciro Nogueira e também o Antônio Rueda, na convenção nacional que vai homologar, que vai lançar oficialmente Flávio Bolsonaro nesse sábado. A outra possibilidade seria uma negociação com os republicanos, mas também tudo indica que o republicanos também deve permanecer neutro ou independente. Há no Centrão um certo clima de ceticismo e algumas reclamações que são feitas em relação à pré-campanha do Flávio e ao próprio pré-candidato. Os deputados, os caciques, os quadros dessas legendas do Centrão dizem que faltou empenho do Flávio Bolsonaro para conversar com as siglas e que o Flávio Bolsonaro, de certa forma, agiu esperando que as siglas fossem até ele. Também há uma certa reclamação sobre o que eles chamam de concentração demais de poder na mão do senador Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha e é o responsável pela montagem dos palanques. Mas o Flávio Bolsonaro, ele sem o apoio de mais uma legenda, de outros partidos ao lado dele, ele vai entrar na campanha em desvantagem em relação ao presidente Lula. Não tenho aqui exatamente o cálculo do tempo de televisão e das inserções, mas claramente se tiver apenas o PL com o Flávio, o partido dele, ele vai ter menos espaço, menos inserções que o presidente Lula, que já reúne PT, PCdoB, PSB, PDT, PSOL, Rede Sustentabilidade e ainda pode atrair outras legendas menores. No final, eles fazem uma soma e que parte do tamanho da bancada de cada partido para saber quantas inserções cada candidato terá e o tempo que eles terão na televisão no horário eleitoral. Portanto, qualquer especulação que envolva nomes de outros partidos, elas não passam por decisões pessoais. Há também agora a possibilidade de que Júlia Zanatta, deputada federal de Santa Catarina, seja escolhida candidata a vice do Flávio numa chapa que provavelmente será pura, se ele não conseguir fazer nenhum acordo com outra legenda. PL com PL, porque ele já deixou claro que gostaria de um nome de uma mulher para compor a sua chapa, porque ele enfrenta resistências e dificuldades com o eleitorado feminino. Resistências que já aconteceram em outras eleições com o bolsonarismo,
o eleitorado feminino tem reservas em relação ao bolsonarismo, mas especialmente agora, nessa eleição presidencial, depois desse embate entre o Flávio Bolsonaro e a Michele Bolsonaro e das declarações de Paulo Figueiredo, feitas dos Estados Unidos, dizendo que as mulheres não sabem votar. Uma declaração que também não ajudou em nada a pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Então, essa decisão da escolha do vice, ela deve ficar não só para o limite do prazo das convenções partidárias, como pode ficar até para depois do prazo das convenções partidárias. O fato é, o Flávio chega na sua convenção sem candidato a vice e provavelmente também sem nenhum cacique do Centrão ao seu lado.